Computador. Tá bom. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Bom, tudo bom? Vamos regravar essa live, né? Já que a nossa live linda, maravilhosa, eu não consegui salvar naquela bênção do Instagram, que nós perdemos a live. Mas não seja por isso, nós estamos fazendo agora uma gravação especialmente para ficar aí no YouTube e como podcast no nosso canal do Spotify. Então tá, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o segundo instinto, né, da trilogia aí que nós fizemos no Maio da Transformação. Primeiro nós falamos sobre o instinto social, falamos aí com a Fernandinha, que está com a gente aí hoje. No final tivemos uma prática super especial aí com o Vini, que está com a gente também hoje. E nessa última quarta-feira nós tivemos o instinto sexual, que foi o terceiro da trilogia, né, com a Sarita e como convidada a Selma, e também o Vini fez a prática. Então estamos aqui especialmente regravando essa live para que vocês possam ter aí contato com todo esse material, com todo esse conteúdo e mais informações aí sobre o que é esse instinto de autopreservação, que é o que nós vamos falar hoje. Bom, falando um pouquinho antes de falar dos instintos, né, do Enneagrama, eu queria apresentar para vocês a Fernanda e o Vini. Se quiser falar aí um oi, Fê, e a Fê está aí com a gente na escola Enneagrama da Iluminata, né, Fê? Quiser falar um pouquinho aí sobre você? Ótimo, vou falar. Não estava preparada para essa apresentação formal, mas então vou me apresentar como Fê, tipo 6, asa 7, autopreservação dominante, que para quem curte Enneagrama já diz muito. E para quem não conhece Enneagrama e veio conhecer de instintos, eu também sou a Fê, eu amo viajar, amo gatos e danço. Isso aí. Seja bem-vinda, Fê. Obrigada, sim, adorei o convite. E a Fê vai estar com a gente aí falando um pouco sobre esse instinto de autopreservação, e depois que a gente bater esse papo aí super gostoso, a gente vai ter uma prática muito especial desse instinto de autopreservação conduzida pelo Vini. Então eu aconselho vocês a pegarem aí os fones de ouvido para que possam realmente vivenciar essa prática aí, para sentir esse instinto de autopreservação. E para isso nós temos como convidado aí o Vini, que é responsável pela nossa escola de consciência plena lá da Iluminata e está fazendo um trabalho lindo com tudo isso que a gente tem de bom aí, trazendo essas meditações maravilhosas. Seja bem-vindo, Vini. Obrigado, Cissa. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependente da hora que está todo mundo assistindo e ouvindo a gente, sejam muito bem-vindos. Espero que a gente possa fazer a diferença aí um pouquinho na vida de cada um. Obrigada, Vini. Então, pessoal, falando um pouco dos instintos do Enneagrama, né? Então, os instintos, ele é a nossa parte mais forte, ele é o que ali no inconsciente, né? O nosso vem muito ali do cérebro reptiliano, né? E é lógico que vocês dois estão super à vontade aí de ir fazendo as colocações aí. Esses instintos, a gente pode falar que são as nossas estratégias de sobrevivência, né? É o que a gente adota em diferentes momentos da nossa vida. E como o próprio nome já fala, instinto, eles nos dominam sem a gente menos perceber. Então, é algo muito instintivo. Quem é que nunca ouviu isso, né? Agir por instinto. Isso foi instintivamente. Então, para nós que estudamos Enneagrama, a gente entra em contato muito com os instintos e a gente começa a perceber o quanto eles influenciam até o próprio eneatipo, né? Os estudiosos de Enneagrama aí que no passado não olhavam tanto para os instintos e às vezes dá muita confusão, porque às vezes a pessoa tem um instinto sexual dominante e acaba colocando, tá no eneatipo X, Y, Z. E não é bem assim, é o instinto ali que está dominando toda essa questão.
Então, são essas estratégias que a gente adota, né? Na live do dia 14 de abril, que está lá também no YouTube, também está no podcast, eu destrinchei um pouco mais o que é o instinto, falei um pouco mais desses 3 instintos. Então, acessa lá os nossos canais, Iluminata, Escola de Transformação, tanto no Spotify quanto no YouTube. Tem mais algum canal, Vini, além desses 2? Spotify, YouTube, Instagram, LinkedIn, tem bastante lugar aí. Pronto. Todos Não tem esses desculpa para canais não aí. consumir o conteúdo. Para não achar. Não tem desculpa para não achar, gente. Não tem Tá desculpa tudo lá. para não achar, exatamente. Então, todos eles aí, as lives estão sendo salvas, estão sendo colocadas lá para que todos possam ter acesso a todas essas informações maravilhosas que nós estamos disponibilizando com os nossos convidados. Bom, falando aí um pouco de cada um dos instintos, eu vou passar bem rapidamente, que o foco hoje é a gente falar do autopreservação. Então, falando um pouquinho do instinto social, ele é um instinto que é responsável pelo nosso senso de pertencimento, né? A uma coletividade, a uma sociedade. E aí, na live passada, na primeira live do Abril da Transformação, que foi aberta pela Fernanda, a Fernanda trouxe muito bem essa questão do instinto social, a questão do senso de pertencimento. E aí, para aqueles que não assistiu a live, também acessem lá os nossos canais. E também nós temos um presente para vocês, que está lá na bio do Instagram, que nós fizemos um e-book com muito carinho aí sobre pertencimento, foi capitaneado pela Fernanda. Então, tem um material lá lindo falando sobre pertencimento, e é bem importante a gente entrar em contato com esse tema logo nessa situação de isolamento social, né, Fê? Sem dúvida. Dentro desse instinto social, são pessoas mais participativas, né? São mais contributivas aos grupos, são parceiros nas causas maiores, possuem um senso de família, né? Tem essa questão da empatia, do respeito mútuo, tem uma necessidade de aprovação em algumas situações. Então, esse é um pouco do instinto social. Quando a gente fala do instinto sexual, que foi a live apresentada pela Sarita, né? O instinto sexual, ou também chamado de 1 a 1 em algumas escolas, ele está mais ligado a essa conexão com o outro, né? É uma energia mais, como que eu posso dizer? Uma energia mais ligada à realização, à criatividade, à vitalidade. Então, a gente percebe muito nas pessoas, quem tem um instinto sexual dominante, são pessoas com maior vitalidade, com mais poder de realização, vai lá e faz, ao mesmo tempo também tem um contato com essa agressividade, com a raiva. E as pessoas que têm esse instinto reprimido são pessoas que a gente sente pouca vitalidade. Então, é uma coisa bem energética, assim. O instinto sexual é algo que dá para a gente se conectar rapidamente assim com as pessoas, que a gente percebe quando tem muita essa gana em fazer, em realizar, essa vitalidade, essa criatividade. Só pode ser um sexual dominante. Ao contrário dos reprimidos, que tem, né, uma energia mais baixa, você não vê tanto essa vitalidade acontecendo, né? Ou sim, uma coisa que eu acho legal falar do sexual, para complementar aí tudo que você disse, é que não se trata só da conexão 1 a 1 com pessoas ou numa relação íntima. Isso. O instinto sexual fala dessa atenção unidirecionada. Eu canalizar toda essa energia que é extremamente intensa em um foco só. Então, também se for uma ideia, um projeto, ele vai com a mesma intensidade. É como se essa coisa brilhasse mais, chamasse mais a atenção. E aí eu me fundo nela. E aí pode ser uma pessoa ou pode ser uma ideia, um projeto, algo que eu estou criando. Porque senão a gente tende a achar que é muito... Que é só com pessoas. E em especial, eu já vi muita confusão de achar que a minha atenção se volta sempre para o relacionamento íntimo. E não é bem isso. Né? Então, mesmo quando eu chego num contexto social que eu estou com várias pessoas,
tem aquela que me interessa mais. Que então eu vou conecta. direcionar. Exatamente. Que a Então gente é muito conecta. comum que a pessoa do instinto sexual dominante, ela é muito atraente e ela atrai essa pessoa que tem a mesma Isso. energia. E a questão do instinto sexual está muito conectada a essa fusão, né? A pessoa se funde não só no relacionamento íntimo, mas no relacionamento com outras pessoas, a um projeto, a um trabalho. Isso. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, num sexual dominante com autopreservação reprimido, e se o foco dela está no trabalho, gente, o povo esquece até de comer. Então, se funde, né, ali naquele projeto, naquela coisa, naquela gana de fazer um negócio realizar e esquece de todo o resto, né? E aí é onde conheço alguém padece, assim. né? Você ia falar alguma coisa, Vini? Eu ia fazer uma pergunta, na verdade. Vocês falaram muito de conexão com pessoas ou com trabalho e tudo mais. E quando é uma conexão com qualquer coisa do tipo que dê prazer? Também rola isso? O prazer está muito conectado ao sexual. Comida, prazer, aventura, para mim é uma das experimentação. minhas fusões, tá aí na comida, cara. Viagem. Eu tenho um prazer gigante em comer, sabe? Principalmente quando, por exemplo, eu tenho um prazer enorme em preparar um prato, para mim um prato bonito. Eu não gosto de comida misturada, né? E aí, por quê? Porque eu gosto de ter o prazer de ver, o prazer de sentir o cheiro e eu entro em fusão com aquilo. Com aquela, em vivenciar aquele alimento. Quer me agradar? Ai, me chama para jantar, para almoçar, para tomar café, ó, qualquer coisa, qualquer coisa. Você já chorou com comida? A gente pode se encontrar. Né? Você já chorou com comida? Já se emocionou assim? Já chorei. Vou te dar um exemplo disso. Há muitos anos atrás, eu estava em Recife, estava hospedada num hotel, e aí eu sonhei à noite que a menina lá do hotel, lá do buffet, do café da manhã, tinha feito para mim uma tapioca de queijo brie com geleia de damasco. Só que em Recife, cara, falei, velho, as tapiocas são coisas regionais, né? Aí eu cheguei para a menina e falei assim, nossa, você não vai acreditar? Eu sonhei isso. Ela pegou e falou assim, tá, só um minutinho. Menina, ela foi lá dentro da cozinha, achou um queijo brie e achou uma geleia de damasco e ela fez a tapioca para mim. Na hora que eu comi, eu chorei, né, gente? Eu falei, fez bem. Olha, muito linda. Então, sim, já chorei com comida, claro. O prazer é tanto que chega a explodir. Eu acho que é isso, assim, ó, dá para comer com os 3 instintos. Eu acho que eu já até falei disso em algum outro momento. Tipo, vai comer com autopreservação? O que eu tô trazendo de alimento para o meu corpo? Sobrevivência. Tem que matar a fome. Vai comer pelo social? Porque foi convidado, porque os amigos, a galera, o grupo. Tipo, às vezes você nem vai comer o que você quer. Você queria comer outra coisa, mas a galera tá com o quer grupo. comer. Aí, para pertencer à galera, que pode ser a família. E aí, você pode comer com o sexual, que é esse prazer que a gente é esse prazer, aqui, cara. Sozinho, acompanhado, na galera, não interessa. Não, porque daí nem interessa. Tipo, nessa hora você é comida. Não tem a fusão tá ali. Nessa hora, até banana amassada vira prato gourmet, né? Cara, que isso? Começa não tem coisa melhor. Olha, e eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu ando fazendo a prática da gratidão, né? E aí eu entrei em contato com uma coisa do tipo assim, eu tava com vontade de comer tipo uma coisa boba, assim, uma banana amassada com Nutella, tá? No dia que eu fui no mercado, fiz compra e tudo, não sei o que, comprei aquilo. Na hora que eu cheguei em casa, não é a mesma coisa de, por exemplo, deixa eu ver o que tem para comer. Tem isso, eu como. É diferente. Quando você tá com vontade de comer um negócio e você vai lá e compra e faz o negócio, é um prazer, é uma gratidão tão grande. Eu falei, meu Deus, gratidão por eu ter condições de comprar essa banana com ela e comer esse negócio, sabe? Comer na hora que me deu vontade. Porque é aquela história assim, né? Eu trabalhei em hospital durante muitos anos. E trabalhar em hospital, você ressignifica a sua vida. Porque você começa a dar valor em pequenas coisas, como, por exemplo, o alimento.
Sim. Você trabalhar num hospital, principalmente na área de oncologia, e você vê que tem pessoas que não conseguem se alimentar por causa de um câncer de boca, você começa a dar valor na banana que você come. Sabe? Então, assim, eu falo que todo mundo tinha que passar uma experiência de trabalhar num hospital, nem que seja por alguns dias, para ressignificar e dar valor à vida. Porque você começa a ver a vida de uma forma completamente diferente. E aí, na hora que eu tenho essas vontades de comer alguma coisa e eu vou lá, compro, ou tenho em casa, faço, é uma gratidão tão grande. Uma, porque eu tenho condições de fazer, e outra, que eu tenho condições de comer. E aí, junta com o meu sexual dominante, vira isso, né? Prazer e explosões, assim, ó. Saindo Eu acho que é muito fogos de legal ver, artifício. porque a gente tem instintos diferentes, os três aqui, né? E para quem vai ver, vai dar para ver muito a diferença de intensidade, de padrão de fala, de tudo, assim, é bem legal. Nós temos a Fê como autopreservação dominante, eu como sexual dominante e o Vini como social dominante. Olha aí, que delícia. Olha o mix. Assim que é bom. Assim que é vamos bom. nos divertir mais do que nos irritar, combinado? Com certeza. Entrando aí no autopreservação, que é o nosso instinto de hoje, né? Ele também, em algumas escolas, pode ser chamado de conservacional. Na escola SAT, a gente falava lá, Cláudio sempre trouxe como conservacional. Intimamente, nós chamávamos de conserva. Fulano é conserva. Então, é um pouco aí desse conservacional, ou seja, que vem de conservação, de autopreservação, eu me preservar, né? Ele entra em ação para nos proteger, né? Quando a nossa sobrevivência física ela começa a realmente ficar ameaçada. Ou seja, ele está conectado à preservação da vida, né? E aí a gente está conectado a essa questão de cuidar do nosso bem-estar geral, de concentrar aí em manter uma vida mais equilibrada, em cultivar uma vida doméstica solidária, confortável, desfrutar de uma abundância e da prosperidade, né? Busca esse bem-estar físico. E aí, falando um pouquinho desse autopreservação reprimido, que é o meu, né? Então, durante anos, isso me trouxe um desequilíbrio enorme, né? E muitas dores de cabeça, ter esse autopreservação reprimido. O nosso instinto reprimido, pessoal, independentemente se é autopreservação sexual ou social, quando a gente vê o nosso instinto reprimido no outro que é dominante, isso irrita a gente. Não, fulano é chato demais, olha lá, tudo ele está preocupado com tal coisa, com isso, com aquilo. Então, aquilo que a gente negligencia incomoda quando o outro faz. Então, esses são indícios da gente descobrir qual é o nosso reprimido. E aí, o que aconteceu? Por eu ser uma sexual dominante, uma busca por um prazer incessante, dane-se, né? Essa questão de reserva de dinheiro, de noites de sono, nada disso. E eu tenho um prazer gigantesco pelo conhecimento. Então, minha gente, vocês não sabem, eu nunca nem fiz conta de tanto de dinheiro que eu já investi em autoconhecimento, em curso e não sei o quê. Meu pai fica louco, meu pai quase arranca os cabelos. Você não tem um imóvel próprio, você não tem uma reserva de dinheiro, vive enfurnada nesses cursos. Então, assim, eu viajei pra caramba, fiz um monte de curso, comia sempre em restaurantes, não importa se era caro, se era barato, se era boteco, se era 5 estrelas, se era 3 estrelas Michelin. O negócio é comer bem. Se a tiazinha da esquina faz um PF lá de R$20 maravilhoso, tô dentro. E se eu vou num restaurante de estrela Michelin, 3 estrelas, tô dentro também. Então o negócio é o prazer pelo prazer. E aí era aquela coisa, né? Torrava dinheiro com essas coisas. E gastava dinheiro com roupa, com sapato, com spa. De 15 em 15 dias, estava lá no spa da minha amiga Estela, lá em Brasília, o Nua Spa. E aquela coisa. Aí, o que aconteceu, né? Eu comecei a perceber que o buraco era mais embaixo.
Então, a parte de vivências, né, com instintos mesmo, cursos vivenciais aí da Iluminata, comecei a entrar em contato com esses instintos e ver o quanto o meu estava desequilibrado. O meu sexual lá em cima e o meu autopreservação lá embaixo. E aí eu falei, cara, esse negócio tá pegando. O negócio tá pegando e eu vou ter que começar a olhar para isso. E foi quando eu tomei a decisão de realmente olhar para esse instinto de autopreservação e começar a fazer algumas ações, né, para isso. E o aprendizado que o autopreservação me trouxe foi o quanto ele é importante para o meu processo de transformação. Esse equilíbrio com o corpo, com a comida, com o gerenciamento financeiro. Não é que eu deixei de fazer meus cursos, viajar e comer em restaurante caro, nada disso, mas nada de uma forma intensa e desequilibrada, e sim de uma forma planejada. E aí eu vou deixar vocês um pouco com a Fernanda, que ela vai explicar muito bem o que é ser esse autopreservação dominante e as benesses, né? As bênçãos que esse instinto traz para a gente. Legal. Então, o que eu acho legal também, de reforçar, é que são 3 energias, né? São estratégias de defesa e que todo mundo tem. E a grande questão para mim no trabalho do desenvolvimento e no nosso curso lá do Caminhos de Desenvolvimento, a gente trabalha os 3 instintos, por quê? Se são energias que todo mundo tem, a gente precisa ter livre acesso a elas. Para conseguir trazer o instinto certo na hora certa, na dose certa. Então, se a minha vida está ameaçada de alguma forma, seja por fome, por dinheiro, por frio ou porque eu preciso de uma casa, seria bom que eu acessasse a autopreservação. E aí é que vale a pena a gente falar do lado bom, né? E para mim, a autopreservação, quando eu olho a beleza dele, é nisso, assim, é de reconhecer primeiro que o nosso próprio corpo já é uma dádiva. Você ter o seu corpo, assim, a gente existe nesse mundo e a gente realiza o que a gente veio para realizar com o nosso corpo, seja ele o perfeito do jeito que ele for. Então, como que eu cuido disso, né? Assim, como que eu me alimento, ou como que eu descanso, como que eu pratico atividade. Hoje eu tô bem, eu treinei bem. Então, cuidar da prática, né? Porque nos equilibra também, fazer exercício físico. Então, eu acho que tem esse lado, né? Da relação com o corpo, com a saúde, né? Eu cuido muito da minha saúde. Eu detesto ficar doente. Então, eu acho que isso é é muito louco, né? Porque daí eu não sei ser diferente. Assim, é inimaginável para mim não cuidar da minha saúde, de estar bem. Tipo, eu falo, saúde só tem uma. Todo o resto a gente corre atrás. Corro atrás de trabalho, corro atrás de fazer as viagens que eu gosto, de tudo. Mas a saúde, ela pode me impactar enormemente. Então, acho que isso é muito meu. E aí uma outra forma, né, e eu acho que você traz isso, que é essa saúde nos outros âmbitos, né? Então, prosperar, né, e ter um padrão mais de abundância do que de escassez também para mim está relacionado ao instinto de autopreservação quando equilibrado. Sim. Certo? Não estou falando que eu sou essa, né? Só para deixar claro. Mas quando equilibrado, a gente vibra na abundância, né? E aí, ok, eu vou prosperar, eu vou ter uma saúde financeira, vou ter equilíbrio, né, nessas decisões. Tem a ver com cuidar da casa para muitas pessoas. Eu não tenho muito isso, mas uma autopreservação muitas vezes vai se manifestar nesse aconchego do lar, né, ou da decoração, de ter uma casa confortável, gostosa, sabe? Ou a preocupação com o bem-estar físico em geral, né? Então, assim, é um descansar, eu me vestir, enfim, tudo mais. Essa questão da casa, para mim, foi a minha primeira conexão com o instinto de autopreservação. Cuidar da minha casa e fazer ela um lar. E não uma casa que eu moro lá, que eu vou dormir, que eu estou ali em algumas situações, não. É esse conforto, esse aconchego,
esse acolhimento. Então, assim, se uma torneira estraga, eu já conserto. E é sempre mantendo uma casa funcionando, sabe? É essa sensação de lar mesmo. Essa foi minha primeira conexão com autopreservação, assim. Eu Trazer acho esse muito legal, cuidado. eu acho muito gostoso isso, assim. Eu acho que é bacana ter isso, né? E saber acessar, né? E não importa qual é a casa, mas é interessante porque ao chegar numa casa que é um lar, você sente isso, porque tem um acolhimento que vem daí. Então, se o sexual é na intensidade e tal, a autopreservação é tipo, é afeto, sabe? Tipo, é cheiro de bolo saindo do forno à tarde. Eu acho que é essa sensação. O autopreservação é o nutrir, né, Fê? É o nutrir, né? O sexual tá ali na vitalidade, o social tá no pertencimento, a autopreservação é o nutrir. É bonito. Sabe isso, que, né? Ouvindo a Fê falar, me lembrei da adolescência, que eu acho que eu tinha o autopreservação nulo. Assim. 0, 0, 0. Era 50% sexual, 50% social e só. Porque eu lembro que uma das frases que eu mais falava é assim, pra que eu vou dormir agora? Eu vou dormir muito depois que eu morrer. Sabe? Nesse nível. E aí eu me conectei muito com a autopreservação por saúde do corpo. E daí o corpo começa a ficar debilitado. Sim. Come mal, só bebe porcaria, não dorme, trabalha mais do que precisa. Eu lembro que nos primeiros anos de faculdade eu trabalhava num lugar de manhã, em outro lugar à noite, de manhã, outro lugar à tarde e fazia faculdade à noite. E aí para as festas. Então, já fiz isso. Não tinha vida. Né? E aí o corpo começa a ficar debilitado. E aí a hora que eu me conectei nessa autopreservação do corpo, eu comecei a escolher melhor os alimentos e como que ia influenciar isso para mim. E não faz tanto tempo não, confesso, tá? Foi mais ou menos em 2015 assim que fez essa conexão. E aí eu fiz uma virada legal, aí parei de comer carne, fiz um monte de coisa porque eu sentia que meu corpo estava precisando desse respiro, dessa leveza e tudo mais. Então, eu acho que é isso, né? Eu também, para o meu social emergir ali das trevas, porque eu sou, assim, até anteontem, né? Tipo, até 2017, assim, eu falava, cara, eu já tenho as minhas lutas, eles que lutem, entendeu? Tipo, que causa social? Tipo, se cada um fizer o seu, não dá trabalho para ninguém. Então, era inimaginável. Eu achava impossível, tinha preguiça só de imaginar estar num grupo. Tipo, esse negócio de associação, campanha, tipo, nossa, sobra boa vontade, falta competência. Então, assim, eu já descartava antes de ir. Que eu acho que a Cissa falou super bem, a gente não só não acessa, né, quando precisa do estar num grupo, como desdenha, né, fala mal. Isso eu fundei a Associação de Enneagrama no Brasil, junto com um monte de gente. Mas me deu uma dor de cabeça desgraçada. Ainda fui diretora financeira durante quase um ano. Então, era muito sofrido estar nesse contexto social. Agora, assim, tem um negócio que eu acho do autopreservação, que a gente falou dos aspectos positivos, eu queria contrabalançar um pouco, só para clarear, né? Tipo, que como ele é o meu dominante, eu dou as escorregadas, né? O que eu sinto é que hoje em específico, como o meu social realmente dos últimos anos deu uma crescida, ele me ajuda a manter as coisas um pouquinho mais bem dimensionadas, mas ter uma autopreservação dominante significa que não importa a reserva financeira que eu tenha, não importa que eu pago previdência privada, INSS, não sei lá mais o que, eu sempre tenho a sensação que vai faltar o dinheiro. E aí eu tinha que aceitar qualquer trabalho que surgisse, né? Porque vai que falta, e como autônoma e depois empreendedora e tal, eu tinha muita dificuldade de recusar trabalhos que não tinham a ver comigo, não tinham a ver com o meu propósito, por medo de faltar. Só que aí eu enchia a minha agenda de trabalho que não tinha nada a ver. Então, nos últimos anos, quando eu refiz esse pacto comigo, tive umas conversas lá com o universo, com Deus, falei, olha só, deu para mim.
Agora você me mande projetos, equipes e trabalhos que eu possa entregar o meu melhor e fazer o melhor para o mundo, porque eu vou dizer não para o resto. Só que isso só veio mesmo do meu social. Então, ele que deu essa acalmada na autopreservação, sabe? Porque senão você fica... Como é um instinto de sobrevivência, eu sinto a minha vida em risco, mesmo quando ela não tá. E aí eu corro atrás do dinheiro. Então, às vezes, quando você fala do conservação, e eu gostei lá da piadinha, porque é um pouco isso, é uma energia baixa. Eu calculo o meu dia, eu falo assim, eu acho que eu tenho energia só até aqui. Então, ao invés de eu me entregar com toda a intensidade para fazer as coisas, eu guardo, porque depois vai ter uma reunião, depois vai ter isso, vou gravar à noite. Vai então, em doses homeopáticas. Você vai dosando até a hora de eu poder dormir e descansar. Então, estender um horário, ficar sem almoçar, tipo, são coisas que, me atormentam, assim. Já tive parcerias de trabalho em que as pessoas não querem almoçar. Aí, tipo, é 4 horas da tarde, você nem comeu ainda, já tô desmaiando, lá morta. E a pessoa quer continuar. Eu falo assim, não dá mais. Vou fazer painel de enneagrama meia-noite. Eu falo assim, eu vou dormir. Acabou, não deu para mim, né? Então, essas coisas que passam na história da gente, sabe? E às vezes não é real que você não tenha energia, é uma sensação, o instinto é essa estratégia de defesa mais inconsciente. Então, ela está operando e muitas vezes a gente não percebe. E tem que estar muito atento mesmo para ver esses impulsos chegarem. Com certeza. Tem um outro ponto aqui e aí eu queria comentar com vocês coisas importantes para a gente como ponto de reflexão, né? Como é que está a minha percepção do meu autocuidado, né? O quanto eu estou me preservando. Então, aí são pontos de reflexão, até mesmo para quem está ouvindo aí essa live, esse podcast, ou assistindo isso pelo YouTube. Então, a gente está num momento agora que é um bom momento para a gente olhar para os nossos instintos, né? Para a gente ver realmente o que está acontecendo. E aí, um outro ponto também de reflexão, e que nós falamos até no dia que a gente fez a live, é como é que estão as nossas crenças, né, diante desse instinto, né? Então, o que eu acredito sobre mim, né? O que está me atrapalhando ou está me desenvolvendo e me possibilitando, né? Ô, Cê, você sabe que é lindo você falar isso, né? Porque a maior parte das escolas, elas não trabalham crenças relacionadas a instintos, né? E a gente, na Iluminata, tem trazido isso, muito mérito do Pedro, que está provocando bastante essas conversas, né? Então, você olha só a reação instintiva, mas e o nosso modelo mental que está atrelado a isso, né? E toda essa historinha que eu compro, tem um monte de crença. E falando do momento, e defendendo aqui o meu instinto, queria dizer que acho muito bom todo mundo dar uma ativadinha na autopreservação, porque de fato a nossa vida agora está em risco. Se você ainda não entendeu, é bom entender, porque a gente ainda não sabe todo o comportamento que o vírus vai ter e quando vai passar, etc. Então, muitos cuidados estão sendo exigidos para a manutenção da nossa própria vida, né? E conectar com a dádiva que é viver significa que eu vou ter que me cuidar, então. Eu acredito muito que a superação dessa crise para a humanidade vai vir do social e do pertencimento, porque é uma cura coletiva, né? É um cuidar de mim é cuidar do outro, né? Mas não esquecer, porque eu acho que tem muita gente que com a falta do instinto acaba se expondo, e aí é ruim também. Vini ia perguntar. Eu ia, mas já respondi já. Quando vocês estavam falando, vocês já responderam minha pergunta. Então tá. Mas se quiser trazer a pergunta e a resposta? Na verdade, sim, pode ser. Eu ia perguntar assim, o autopreservação, quando ele é projetado para fora, claro que ele deixa de ser uma autopreservação, né? É uma preservação do outro aí. Mas aí tem mais do social, né? Ou não? Não. Também é parte do autopreservação. É que é tão...
É daqueles ali, né? Tipo, minha autopreservação, tipo, cuidado da minha irmã, da minha Sim. mãe, daquele núcleo, assim, muito íntimo, né? Que para o social ele já é um pouquinho mais abrangente do que de quem exatamente eu estou falando como autopreservação. E não conecta tanto com a comunidade, não é muito um senso de comunidade, o meu cuidar do outro é da vida do outro, do tipo, vá ao médico, essas coisas que vocês não gostam. Você tem que ir ao médico, tem que fazer check-up, já fez previdência? Eu mandei, todas as minhas amigas têm previdência privada, de tanto que eu infernizei a vida, minha irmã também tem, fiz o planejamento financeiro dos meus pais. Então, assim, é porque a pessoa não era assim, equilibradinha, né? E continua não sendo. Aí, tipo, as coisas vão aparecendo e você vai. Quando eu vi, eu já tinha feito. Quando vi, já foi. Já foi. Já foi. Dentro desse tema É inimaginável para mim. Tipo, se eu morrer, a minha irmã não tem uma previdência, vai viver do quê? Eu não vou estar aqui. Tipo, meu, tem que ter previdência. E aí tem previdência, tem reserva de emergência, e tem que ter os bolinhos certos do planejamento financeiro. Depois, quem quiser, hashtag planejamento financeiro. Não, eu quero aproveitar essa fala da Fê e É? para engatar aí essas crenças, né? O que que tem de... Dá um exemplo de uma crença aí conectada a esse autopreservação. Eu acho que já trouxe várias, né? Assim, essa, por exemplo, do se eu não aceitar o trabalho vai faltar dinheiro, então eu tenho que apegar qualquer coisa que venha. Se coisa de saúde, assim, sério mesmo, não existe para mim não ir ao médico. Não existe. Eu faço check-up todo ano. Assim, como que alguém não faz? Então, assim, você não vai fazer, não vai descobrir, não vai se antecipar. Tipo, tá pedindo para morrer. Entendeu? Podia viver bem, com qualidade e tal, tá escolhendo uma morte lenta e sofrida. Não, eu tenho uma crença Então, de assim, quem procura acha. Eu vou ficar procurando para quê? Não, isso é desculpinha. Isso é desculpa. Essa é a que eu Ah, ouço que mais me enlouquece. Essa, assim, dói no fundo da minha alma. ah, quem procura Mas eu acho acha. que tem Não, eu vou muitas procurar não. coisas, Tá ótimo. né? Faz check-up a cada 5 anos, tá lindo. Isso. Pra que mexer no que tá quieto? Né? Tem alguma Enfim. crença Agora, aí, Vini? tem... De autopreservação? Ah, reprimido, né, no caso. Reprimido? Claro, eu tô achando muito engraçado tudo que ela tá falando, porque Ah, eu sou exatamente o oposto. Essa coisa de ir ao médico, nossa, eu espero ir assim, chegar no Se último mesmo, precisar. sabe? Já procuro alguns tratamentos alternativos no Google, já vou em plantas, sabe? Em um monte de coisa assim, mas para não precisar ir no médico mesmo. Não, mas tudo bem, pode ser na planta, pode ser no médico se quiser, mas tem que ter Ah, um tá, caminho, tem que ter cuidado da saúde, né? mas não é aquele cuidado, sabe? É tipo, a cada 3 meses, ai, tô sentindo um negócio aqui, eu vou testar. Aí é teste. Vai no feeling, sabe? Na sabedoria ancestral criada de cada um dentro de cada um de nós. E aí eu vou. Ai, nossa senhora. Mas cuidado médico para mim é uma coisa que é extremamente essencial e eu fujo mesmo. Plano de saúde, eu tenho faz um ano ou não, setembro, desde setembro. Agora a gente está em maio, tá vendo? Desde eu setembro. também, Vini. Você acredita que eu nunca tive plano Não, de saúde que gente. não de empresa? A gente Ano combinou que a passado gente foi a não ia se primeira vez estressar. na vida que eu Próxima desembolsei pauta. dinheiro. Ainda INSS, bem que quem vocês já paga? Para têm, quê? gente. Não vou me Ai, aposentar ai. mesmo. Então, me dá um pouco de angústia esse tipo de conversa. Se eu fico nervosa, fica, a minha mão fica suando, sabe? Eu falo, nossa, agora arrumei mais 2 para eu fazer poupança e não sei o quê, investimento da aula, consultoria, para ver se o povo desperta. É difícil, é É, difícil. não é fácil, não. E Agora, também uma queria dizer outra. o seguinte, tá? Ah, Eu tenho tudo isso e viajo todo ano, e estudo pra caramba, e compro as coisas que eu gosto, e os meus hobbies com a idade vão ficando tudo mais caro, o vinho é mais caro, o café é mais caro, o uísque é mais caro, tudo é mais caro.
E tá tudo ok, só que é como você bem disse, é tudo organizado, planejado. Planejar, vamos Entendeu? planejar. Vamos fazer E esse aí, workshop aí da Tem que fazer organização. caber tudo. né? E dentro desse esquema do planejamento, pergunta aí para a turma que está ouvindo, como é que está a sua relação com a sua escassez ou com a sua abundância, né? Nós estamos acreditando e confiando no fluxo, trabalhando nosso planejamento, ou a gente está no medo de que vai faltar? Então, tá bem aí voltado para essas questões. Bom, pessoal, agora a gente vai para o nosso terceiro momento aí. Então, peguem os seus fones de ouvido, para quem não pegou. A gente vai ter uma prática deliciosa aí com o Vini. Quem assistiu a nossa live lá no Instagram teve a oportunidade de fazer a prática, e quem não teve, vai ter agora. Então, aproveitem esse momento, usufruam desse momento, entrem em contato com esse instinto de autopreservação. E antes do Vini iniciar a prática dele, assistindo uma das aulas do pessoal do Instituto Frequências de Cura, o Márcio e Marcelo Sorge, eles iniciaram a aula com uma frase que eu acho que cabe muito bem aqui, nesse momento agora, que eu vou ler aqui para vocês. O nosso corpo é o verdadeiro templo sagrado, descrito em todas as escrituras, de todas as culturas e religiões, do passado, do presente e do futuro. Conecte-se com ele através do amor e conhecerá a verdadeira Jerusalém celestial. Ela está dentro de nós, sempre esteve, não fora. Está dentro de cada um. Desperte. Então, deixo aí vocês, é lógico que eu também estou junto, para essa prática deliciosa aí do nosso instinto de autopreservação com o Vini. Gratidão, sim. Então vamos lá, pessoal. Quem conseguir uma postura sentada, confortável, de preferência com os 2 pés no chão, os pés inteiros no chão, né? Não só a pontinha, para a gente sentir mesmo, pisar, né? Estar em contato com o solo. E aí, vai respirando, trazendo intensidade, trazendo profundidade nessa respiração. E só por hoje, só pela próxima respiração, você escolhe relaxar. Se você ainda não está de olhos fechados, talvez esse seja um bom momento. E aí, quanto mais confortável você estiver, quanto mais focado na sua respiração você estiver, mais fácil fica para a gente percorrer todo esse processo que a gente vai percorrer. E à medida que você consegue, à medida que for confortável para você, se conecte a uma memória onde você esteve extremamente relaxado. E o importante ao se conectar a uma memória desse tipo é se conectar à sensação de relaxamento, não exatamente ao fato, como seu corpo estava, como sua mente, seus pensamentos, emoções. Se conecta ao máximo de detalhes sensoriais, sinestésicos dessa memória. E vai espalhando para todo o teu corpo, expandindo essa sensação de conforto, de relaxamento, desde lá a ponta dos seus pés até a ponta da sua cabeça. E habita teu corpo de forma consciente. Lembra sempre que uma prática dessa, ela deve ser feita, ou pode ser feita, na tua velocidade.
Não é a velocidade que eu vou dizendo, que eu vou guiando, mas é a velocidade que eu vou guiando. Mas é a velocidade que é confortável para você. Então respira mais uma vez com profundidade. Começa a observar, sem julgar, sem apego, somente com aquele teu lado mais curioso, presente. Começa a observar que você não é o seu corpo. Você tem um corpo, que é o seu lar, o seu tempo. Ele foi entregue para você caminhar por uma vida cheia de significados. E assim ele é. Perfeito. Nas suas imperfeições. E quando você traz a sua atenção e consciência lá da ponta dos pés até a ponta da cabeça, sintonize com atenção o que o seu corpo diz para você. Talvez ele te traga uma mensagem de que suas mãos estão geladas, porque faz frio. Talvez ele te traga uma mensagem que você tem fome. Ou que você está extremamente relaxado ao acompanhar essa prática. Perceba o seu corpo inteiro. Perceba o seu corpo em detalhes. Note a diferença de perceber e julgar. É somente observar as mensagens que o seu corpo te traz. Como você tem cuidado do seu tempo? Que alimentos, pensamentos e atitudes você tem colocado para dentro dele? Alimentado ele? Que partes da sua saúde pedem atenção? Que partes da sua vida precisam ser vistas com mais carinho, acolhimento e amorosidade? Quais são as formas de melhorar a sua saúde física, emocional, espiritual e até financeira, por que não? Que você ainda não está enxergando. É por meio do corpo que você se conecta ao infinito universo que te habita. E por meio dele que você realiza o seu propósito, desperta a tua melhor versão de si. E quando você está conectado nesse estado, nada mais te falta. O universo, ele possui todos os recursos que você precisa de forma disponível, infinita, abundante. Nada, absolutamente nada te falta. Nem trabalho, nem abrigo, nem comida, muito menos dinheiro. Sua vida é rica de tudo aquilo que você realmente necessita. Você é e sempre será incondicionalmente protegido, incondicionalmente amparado, acolhido e amado. Vive em segurança e desfruta a sua vida com simplicidade e leveza. A partir de hoje, cada vez que você respirar com essa mesma profundidade que consegue respirar agora, você poderá se conectar ao seu corpo
com a mesma qualidade que está conectado agora. E talvez ficará mais claro para você quando ele pede descanso, comida, limpeza e até mesmo prazer. Respira grande e profundo mais uma vez, trazendo tudo de positivo e possibilitador que você teve acesso nessa pequena prática. Começa a despertar o seu corpo, gentil, suave. Movimenta as mãos, movimenta os pés, sem pressa. Ouve ele, se ele pede para alongar, no seu tempo. Abre os olhos, quando achar que tem que abrir. Ah, que delícia! Que delícia de prática. Viu como a autopreservação pode ser gostoso? Aprendendo como pode ser gostoso com autopreservação na sua vida. Essa deveria ser o nome da live de hoje. É um ótimo nome. Muito bom. Ai, gratidão imensa, Vini. Gratidão mesmo. Nossa, eu que agradeço uma delícia. a oportunidade. Bom, pessoal, chegando ao final aqui do nosso encontro, tem alguns recadinhos aqui que o Rafa fez questão de me passar, me passou aqui vários recadinhos, então eu tive que anotar, né, porque o Rafa caprichou. Mas aqui, dando um foco na nossa turma online de Enneagrama, que vai ser agora na próxima quarta-feira, começa aí nosso curso de Enneagrama, autoconhecimento com Enneagrama. Às quartas-feiras são 6 aulas, né? 12 horas aí de muito trabalho, muita coisa legal, muita informação, conteúdo. E o mais legal é que, como as aulas são semanais, a gente tem uma semana aí para poder estudar, vivenciar, aproveitar, tirar dúvidas. A gente vai ter o grupo lá de WhatsApp com os alunos, aí podem postar as dúvidas, vamos fazer um debate aí durante a semana. Então, vai ser um curso bastante rico, com bastante informação, vivências, enfim. Tem muita coisa boa vindo aí nesse curso. Então, começa agora, na próxima quarta-feira, dia 27/5, e vai até o dia 1/7, tá? A Fê é uma das facilitadoras, então nós teremos isso aí, sejam facilitadores bem-vindos lá. Teremos o Pedro Ivo, a Vivi e a Fê. Quer comentar alguma coisa? Dar algum spoiler, Fê? Eu acho que você fez bem a propaganda. Queria reforçar que é um introdutório, é para quem ainda quer conhecer o Enneagrama, saber seu tipo, descobrir, entender como o autoconhecimento pode ajudar você tanto a se conhecer melhor, mas também os benefícios que traz nessas relações, né, no entendimento do outro, em ter mais empatia e compaixão com a gente e com os outros que fazem parte aí da nossa vida. Mas vai ser bem isso, a gente vai ter bastante prática, muita troca, e vai ser um online bem acolhedor. Uma delícia, eu estarei lá também junto, acompanhando, e qualquer coisa também estamos aí à disposição. As vendas estão sendo feitas por lote, então o pessoal corre lá para garantir o preço promocional. Para mais informações, vocês podem enviar uma mensagem via direct lá no Insta e pode acessar a página que a gente criou no Simpla, tá? Que tem todos os detalhes disponíveis e o link do Simpla tá lá na bio do Instagram da Iluminata, ok? Para aqueles que querem se aprofundar no assunto, nós temos as formações presenciais de Enneagrama, que acontecem num lugar maravilhoso, que é lá no Chantal, em meio à natureza. E fiquem aí atentos às nossas agendas no site da Iluminata e em todos os outros canais, e que a gente vai publicar
assim que tivermos com as novas datas aí das formações. As lives da semana a gente continua até o final do mês de maio. Então, às segundas pela manhã, às 8 horas, nós temos aí meditação e mindfulness, capitaneada aí pelo Vini. Às 19 horas, nós temos desenvolvimento de pessoas. Às terças-feiras, às 19, com hipnose. Às quartas, às 19, com enneagrama. Quintas, PNL sistêmica. E às sextas-feiras, às 8 horas da manhã, liderança e corporativo, sempre aí com foco em transformação. Então, pessoal, gostou da live, gostou desse vídeo, gostou desse podcast? Dá um like, segue a gente lá no Instagram, segue a gente aí nos podcasts, enfim, todos os nossos canais e fique por dentro de tudo que a gente traz nesse mundo de transformação de pessoas. Foi um prazer estar com vocês. Adorei, aqui nessa tarde. Que muito delícia. Bom. Delícia. E, gente, gratidão imensa, Fê, gratidão imensa, Vini, por compartilhar toda essa sabedoria, essa vivência aqui nesse momentinho rápido para que a gente pudesse disponibilizar mais um conteúdo e mais uma experiência nossa dentro desse universo infinito de possibilidades. Obrigadão mesmo. É isso aí. Eu que agradeço, sim, adorei. Divertida. Um beijo, pessoal. Obrigadão. Beijo. Viu? Até a próxima. Gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.